é igual. Quando Como assim? x é igual a zero. Aí vai ser esse em verde que você colocou. Isso. Tudo que você colocar, você vai achar um y. Perfeito. Isso mesmo. Todos, incluindo zero. Daí tu até poderia pintar essa bolinha. Então tá. Então é isso que quer dizer. Quando a função é definida, é que você vai encontrar um ponto. Vai Isso. encontrar um ponto. Se você Exato. colocar um x ou qualquer número que você colocar para y, vai ter um x. Exato. Certo? Exato. Isso. Daí tu pode pensar, mas que caso absurdo, professor. Não tem um outro caso onde uma bizarrice dessa não aconteça? Uma função por partes? Sim. Tem uma função muito famosa, que é 1 sobre x. Ela tem um gráfico assim. Então perceba que ela não tem resposta quando x é igual a zero. Ela tem uma baita de uma indeterminação aqui, uma descontinuidade. Não está definida. Daí tu pensa, mas e na função não pode jogar zero? É só por zero aqui. Daí tu vai ter divisão por zero. E a professora lá na escolinha ensinou pra gente que não pode dividir por zero. Então existe esse tipo de situação também. São várias situações, entendeu? Onde Essa existe essa situação, ela indefinição. não é definida. Ela não é definida em zero, porque tu simplesmente não pode colocar zero na parte de baixo de uma divisão. É isso. Então, ela é indefinida. Exato, ela não é definida para x igual a zero. Ela é indefinida em x igual a zero, isso mesmo. Ótimo. Agora eu acho que eu entendi. É isso aí. Então, essa função aqui, por incrível que pareça, ela é definida em todos os pontos. Agora, ela ser definida é diferente de ela ser contínua. Ser contínua é Então uma tá. coisa, ser definida é outra. Então vamos lá. Só de olhar, a gente vai checar por pontos, certo? Isso, nos pontos que ele está mandando. Então, ele é porque ele colocou o par aí pra gente. Mas se ele não tivesse colocado o par, seria, eu vou lá no menos 2 em x, e Uhum. vejo onde que é y no menos 2. Perfeito. Se tu quer buscar a Tá, definição, tem que ver a bola aberta, a bola fechada, que é essa aqui. tá. Então, eu já vi que quando x é igual a menos 2, é definida. É isso aí. Beleza, então passou no teste. Isso mesmo. Achamos um ponto. O Se nós segundo, estamos falando do x menos 2, né? Porque depois a gente tem que avaliar os outros pontos aqui. Mas sim, mas eu aí vou a deixar gente vai claro por aqui. ponto, não é? Isso, vamos ponto a ponto, isso mesmo. Ok. Agora, como a gente checa se o limite existe? Não existe, porque elas não se encontram. Exato. Você pode verificar claramente porque tem um buracão aqui. Esse buracão deixa bem evidente. Agora, se tu quiser uma prova mais real, né? Tu verifica que pela esquerda eu vou acompanhando a minha função e quando eu chego no menos 2, eu vejo que a resposta é 2. Agora, pela direita, eu vou acompanhando a minha função e vejo que pela direita do menos 2 a resposta é menos 1. Então, eu estou Ah, tendo então tem que ser no respostas diferentes. mesmo ponto. Eu tenho que olhar x vindo da direita e o x vindo da esquerda. Eu não quero ser chato com as palavras que tu usa, porque é normal Não, mas errar, né? tem que Mas ser, tem que ser. tá. Não é ponto, tá? É coordenada. É a coordenada Isso. X. Isso. Então tá. Para ela ser, para o limite existir, a coordenada vindo da direita e a coordenada vinda da esquerda, olhando o limite menos 2 com um menuzinho lá em cima e limite menos 2 com um maisinho, eles têm que se encontrar. Exato. Isso. Então tá, eu tenho que olhar dos dois. A gente tá gravando essa aula, né? Aham. Ótimo, entendi. Então, claramente aqui não se encontra, né? Não se encontra. Então, a função, o limite não existe. Isso. Então, bota um Exatamente, x porque lá pela na esquerda e 2. pela direita, valores diferentes. Então, a Uhum. gente coloca X aqui, porque não passou. Então, se não passou, não precisa nem verificar a terceira, né? Esse ponto aí não é contínuo. Exatamente, a função não é contínua nesse ponto. Tá. Ótimo. Beleza? Beleza. Beleza. Então, eu coloco aqui que x igual a menos 2 não é contínuo.
Exato. É isso? É assim que eu expressaria isso? Vai depender do que o professor espera de ti, né? Mas eu seria um pouco mais claro, pois não passou no teste do limite, vamos dizer assim. Tá. Agora vamos pro próximo ponto. Vamos pro próximo ponto. X é igual a zero. Isso. Tá. Então eu vou lá no zero. Isso. Onde está o zero? Não estou vendo zero. No 2, meio. 1, 0. Aqui que é o zero, né? Não, é. Esse é o x igual a zero. A É. coordenada é x. E Quando agora, x é zero, onde que está meu ponto? É 1. o ponto, ou seja, o valor do y é 1. Então a função Isso, está definida. O f de isso. zero é igual a 1. Porque o ponto está fechado. Se o ponto estaria aberto, não seria definida, correto? Exato. Exatamente. E se não houvesse nenhum risco aí, nada, muito menos. E É, se só houvesse um risco? sim, um risco. Se só não houvesse ponto nenhum, só a linha vermelha. Não teria problema. Ele só pôs o ponto ali para deixar bem claro, ó. Tá aqui o ponto que tu tá procurando. Mas se eu Entendeu? encontrei o ponto, ela é definida, né? Isso. Se Exatamente. duas. Ok, Da mesma forma entendi. que, por exemplo, ela é definida em, sei lá, meio aqui. O valor está aqui. Eu não sei qual é. Tem que fazer uma conta e descobrir. Mas ela é Se eu definida. achei a coordenada, ela é definida. Perfeito, exatamente. Isso. Tá, Então, passou no primeiro teste. passou no primeiro teste. Ótimo. Agora, vamos checar se o limite existe. Deixa eu olhar isso aqui. Zero. Quando o zero vem assim à esquerda, não, da esquerda, vamos. Tem sim, é 1. É verdade, ó. Pela esquerda a gente chega no 1, Tá? pela direita também. Então, pela esquerda e pela direita, mesmo valor. Então ela é definida. O O limite limite existe. existe. O limite existe. Ótimo. Muito bem. E agora, o teste 3. O valor da função definida no ponto é igual ao valor do limite no ponto? Agora, você apertou o peão agora. Bem, tu tens que lembrar das coisas, né? Qual que é o valor da f de zero? Qual que é o valor do y quando x é zero? Me fala aí. 1. 1. Então, eu vou escrever aqui, olha só, que o f de zero é igual a 1. Muito bem. E qual que foi o valor dos limites? Pela esquerda, ele tende para qual número? Pela direita, ele tende para qual número? 1. 1. Muito bem. Daí agora você se pergunta, o valor da função definida no ponto é igual ao valor do limite? Sim. Sim. Igual a 1, né? Ah, Então, por ótimo. isso que passou no terceiro teste também. Se passou nos três, é contínua. Perfeito. É isso aí. Vamos ao próximo ponto. É porque eu tenho TDAH, certo? E eu tomo Certo. remédio. E o meu TDAH eu sou hyper, porque tenho passivo e tenho hyper. Eu Hum, sou hyper. E por mais que o remédio me dá uma controlada, de manhã eu tomo muito café. Mas Daí hoje você eu não força a tomei amizade café. também, né? É. Daí o TDAH não tem como passar, né? Mas Eu o também fico TDAH com TDAH quando eu tomo 2 garrafas de café. é que eu sou muito agitada. Você não tem Ah, eu ideia. percebi, eu percebi. E aí eu falei assim, cara, eu não posso tomar esse tanto de café quando eu vou ter aula. Hoje eu não tomei café, por isso que tá sendo bom. Que bom. Espero que você não fique com sono. Não, equilibra. Agora Hum, vamos ao próximo ponto. vamos. Próximo ponto é o x igual a 3. Isso. Já tá um rabisco desgraçado aqui. Para quem tem Mas eu, TDAH, não é legal ficar vendo rabisco, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou é, salvar, vou abrir outro eu e só trocar sobrevivi bonitinho. porque eu sou muito organizada. É, pois é. É bom ser organizado. Dizem que os gênios deixam tudo bagunçado, mas é uma puta de uma mentira isso. Não, eu então não tenho nada de gênio. O outro ponto você quer em qual? Você quer, vamos em sentido horário ou o quê?
Na realidade, outro ponto é o 3, né? Então a gente tem que avaliar o x igual a 3 tá. agora. Então tá. Então vamos lá. Quando x é 3. Ok. Aí eu vou lá, achei o 3. Bonito, achei. Ela já tô falando que ela não é definida já. Porque ela tá Ah, é por aberta. quê? Tá aberto, mas tem uma bolinha ali embaixo, né? Ah, eu não olhei ela descendo. Ótimo. Porque ela pode ser tanto para cima ou para baixo. Eu sempre esqueço de olhar para baixo. Então vai. Quando x Na é 3, realidade, eu não sei o que tu quer dizer com pra cima ou pra baixo. Na realidade, o que está positivo, acontecendo aqui. negativo. Ah, sim, sim, sim. O gráfico pode ser para cima ou para baixo. Não, não Isso. existe motivo. A questão é que costuma-se ter um gráfico sem bolinhas soltas por aí. Mas já que esse aqui é um problema, né, para tu treinar essas definições, ele colocou essa bolinha solta aqui. Daí tu tem que entender o que isso significa. E de fato isso está associado com a primeira regra. Tem a ver com ela ser definida ou não. Então tu acha que essa função é definida no ponto x igual a 3? Sim. Sim, Ela não justamente é porque tem uma bolinha definida fechada. quando o y é positivo, mas quando quando y é negativo, ela é. Não, isso aí não tem. Não faria sentido falar isso, tá? O que acontece aqui é que para ser definida, tu tem que ter uma resposta para f de x do x apropriado para o caso, que aqui é o 3. Tá. E a pergunta é, quem é f de 3? Qual é o valor do y quando x é 3? De acordo com o que eu vejo nessa região do gráfico, a resposta é -1. E a bolinha fechada está no -1, entendeu? Hum, Bolinha fechada do x igual a 3 está no y igual a -1. É isso. Então, sim, ela é definida e o valor seria -1. tá. Ok. Então vamos lá. Achamos. Se o limite existe. Isso. Quando ele vem assim na esquerda. Tá. Vamos. Ah, para ver limite, conta se a bolinha é fechada ou aberta? Não, Tá, só conta a tendência. Só vê se as setas estão apontando para o mesmo lugar. Ah, tá. Então é. É verdade, tem limite. E tu saberia me dizer qual é o valor do limite? Deixa eu Quando fazer x aqui tende a no. 3, o y tende para qual valor? Quando x é 3, f de 3 é igual -1. É isso que está Definido no falando. ponto, sim. Mas aqui nós, na regra 2, nós não estamos falando da função definida no ponto. Estamos falando do limite. Quando x tende a 3, ou seja, quando x se aproxima de 3, não no exato lugar do 3, mas quando se aproxima, ou seja, como as setas estão mostrando, quando elas se aproximam de x igual a 3, para qual valor de y a função está se aproximando? -1. Não, -1 está aqui embaixo. Elas não estão apontando para o -1. Ah, ok. 0. Sério, exatamente. Muito bem. É igual a zero. Para resumir aqui. Não, mas faz bonitinho, igual você fez lá no azul, por Como assim? favor. Você fez o bonitinho lá, colocou F de 3, Não, mas aquilo eu fiz para a terceira regra. Uai, eu já tô fazendo a terceira regra. Não, essa é a segunda. Tu Que o acabou de limite encontrar. existe, tem. O limite eu Isso, já essa vi é a que regra tem. 2. E agora a regra 3. O limite é igual. O valor do F de limite é igual ao valor 3, da função? não. O Não, né? valor do Porque a f limite de não é igual ao da 3 função. é diferente do limite quando x tende a 3 da f de x. São duas respostas diferentes. O, va o valor da função é -1. O valor da função, vamos dizer assim, definida no ponto é -1. E o limite é Frente do 0. limite que é zero, exatamente. Então, Deixa eu como anotar eles isso são aqui. diferentes, não passou no teste. Né? O limite é o valor de y quando eles se
encontram pela direita e esquerda no ponto X. Correto? O Perfeito. limite é o valor de y é y, quando eles se encontram pela direita e pela esquerda no ponto X. No Exato. ponto X, não. No ponto. Nem necessariamente tem que ser no X, ou tem que se encontrar no X. Sim, é no X. Tu tá Né? atendendo para o mesmo valor de X. É que assim, tu tem que Porque... entender o que é o limite, é uma tendência. Olha só, qual é o valor do limite quando o limite tem, quando x tende a 3? X tende a 3, é uma tendência. Não é um valor exatamente no ponto, é uma tendência. Enquanto o x se aproxima de 3, o y se aproxima de 0. Quanto mais próximo de 3, o x, mais próximo de 0, o y. É isso, é uma tendência, limite, tendência, aproximação, entendeu? Tá, e se ela passou em todas, ela é Só que ela não passou em contínua. todas, ela não Não. passou na última, né? Nenhuma delas é contínua, então. A do meio era, A do a do meio meio era, passou em ok. todas. Ótimo. Beleza? Ok, beleza. Então a gente é a mesma, essa é a mesma da 4, né? A 4 tem funções, não tem gráfico. In the following examples, ok. Determine whether functions are continuous at given points using 3 conditions. Ok. Tu queres refazer a A e a B ou a gente pode ir para C? Na realidade, eu só vou saber se eu sei mesmo quando eu fizer sozinha. É verdade. É. Mas se eu não souber, eu volto no vídeo. E aí eu clareio. Ah, sim, essa aqui eu acho que está lá na gravação, é verdade. A gente pode fazer a C porque também faz um comeback, como é que falaria? Retorno? Não, a gente pode fazer o A. Pode fazer o A, sim. Tá bom. Seguir É, aquelas 3 regras de novo, né? Só que agora não tem gráfico, tu vai ter que avaliar algebricamente, ou seja, com contas. número Mas 3. continuam sendo aquelas mesmas 3 regras, agora avaliadas por meio de contas. Isso. Então, vamos lá. F de x, quando o valor é 2. Isso. X é igual a 12. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é substituir, Isso. certo? Não tenho que analisar mais nada, certo? Certo, só substituir. No primeiro caso, é só você, se você tem a função, só pegar o valor e colocar na função. Então, tá. Então, deixa eu fazer isso aqui. Porque nesse meio caminho, a gente vai... Eu vou relembrando jogo de sinal, essas paradas, assim. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é exponentes, 2 por 2, 4, menos 2, menos 2, 4 menos 2, 2, 2 menos 2, 0. Certo? Certo? E aqui, 2 mais 1 é igual a 3. Correto? Correto. Então, esta não é definida. Isso? Calma aí. Você colocou o x igual a 2 e você chegou numa resposta. Foi isso? Isso. E qual foi a resposta que tu chegou? 0 sobre 3. 0/3. E daí você concluiu que ela não é definida? Ah, é só o contrário, né? Que não pode, tá certo. Exato. Se tu tem $0 e divide para 3 pessoas, cada uma fica com 0. Ok. Ok, então F quando é... Agora, como que eu explicaria isso aqui? Não me fala. Quando o valor de x é 2, y vai ser 0. Certo? Certo. Só que aqui eu não achei meu limite ainda, né? Bem, aqui que vem um ponto que causa um pouco de confusão. Como é que a gente calcula limite quando tem função, que é o caso aqui?
Eu falei bastante isso na outra aula, tu vai lembrar. A primeira coisa que tu tens que fazer, se tu queres calcular o limite quando tu tem função, é você pegar o valor do x e colocar na função. Isso. Aí aqui no caso seria... O mesmo que você obteve no teste 1. Também vai dar zero. Seria... Agora minha pergunta é, exemplo, o valor... Mas eu acabei de colocar o x na função? Isso que me confundiu da outra vez. Sim, mas justamente para testar o limite quando tem uma função, o começo é sempre igual ao teste se a função é definida. É a mesma conta, é a mesma coisa. Tu vai pegar o valor e jogar na função. O mesmo valor de x que eu acabei de Mesmo usar valor. ou outro valor? Mesmo valor. Mas aí para que isso não faz sentido? Eu vou só repetir o processo? Não, porque tu está pensando num caso onde existe, onde a função é definida. Então, se tu testar o -1, tu vai ver que vai dar respostas diferentes. O teste 1 e o teste 2. Não, exemplo, se f de 2 fosse igual a -1, que número que eu tenho que substituir de novo para fazer o teste? Eu Sempre não. 2. Tu tá verificando a continuidade no x igual a 2. Então, lá na questão 1, tu tem que substituir o 2. Como é que eu posso chamar essa desgraça aqui? Isso é a Função, não. condição. Na condição 1, tu tem que substituir o valor do x na função. A condição 2 é um limite. Qual é a primeira coisa que a gente faz para resolver o limite? Independente de tu estar testando continuidade ou não, qual é a primeira coisa que a gente faz para resolver um limite? Pegar o valor e substituir na função. A gente fez isso. Só Sim. que quando eu achei zero, f de 2 é igual a zero, eu não achei o limite ainda. Achei? Não. Não, porque você não estava testando isso. Mas agora, quando você for testar, o que vai acontecer? Você vai fazer assim, ó. Limite de x tendendo a 2 da função. Isso. Vai escrever isso, né? Aí tu vai se Isso. perguntar, o que eu tenho que fazer agora? A primeira coisa que você sempre faz, eu falei isso na aula, lembra que eu falei com essas mesmas palavras. A primeira coisa que você faz quando você vai resolver um limite é pegar o valor do x e jogar na função. Se sair um resultado estranho, daí tu tem que fazer outras coisas, mas a primeira coisa que tu faz é isso. É que tu já sabe que vai dar zero. Então, é assim, a regra é assim, tem que fazer. Que coisa mais Mas é, esquisita. e é. Infelizmente é assim. Tu vai ver Vamos que em lá. -1 vai ser um pouco diferente. É que esse valor aqui é um valor tranquilo, a função é contínua aqui, mas em -1 ela não é. E agora, como tu verificou a condição 1 e tu verificou a condição 2, as respostas são iguais, então tu pode dizer que ela é contínua, certo? Ela é contínua em x igual a 2. Ok. Ou seja, quando o limite e y me dá o mesmo, ela é contínua. Perfeito. Agora, depois, tu tens que calcular para essa outra Questão. Então, valor de vamos lá. ordenada aqui, né? x menos 1. Uhum. Agora deve que, como é diferente, é igual f de... F de quanto aqui, gente? F de -1, Menos 1. né? F de -1 -1 ao quadrado menos 1 menos 2 dividido por menos 1 mais 1. Ok. Quando eu faço
expoente 2, ela vai sair positiva, né? Então, vai Perfeito, ser isso mesmo. 1 menos 1 mais 1, certo? Aham, Menos 2. Então, o resultado de cima vai ser 1 mais 1 menos 2, correto? correto. Tá. Menos 1 mais 1, 0. Correto? Correto. 1 mais Lá 1, embaixo 2, ficou 0, certo? 0. E os dois ficou 0. 1 mais 1, 2. Menos 2, 0. 1, menos com menos mais, menos. É verdade. Em cima é embaixo, né? Tu ficou com 0 por 0. Ou seja, essa função não é definida para x igual a menos 1. Porque é diferente. O limite. Não, porque ela não passou na regra 1. Você jogou o valor x igual a menos 1 e ele não te deu uma resposta, ele te deu uma indeterminação. É por isso que ela é indefinida. É uma função que não te permite jogar o valor de x igual a menos 1 e receber uma resposta. Ela não é definida em x igual a menos 1. Isso é não ser definida, é tu jogar o valor e não ter uma resposta. Tem uma resposta aqui? Não, Ela né? é 0 sobre 0 não é indeterminada. resposta. Isso. Dá para chamar de indeterminada, indefinida. Então, ela não é contínua, porque ela já não passou no primeiro teste. Perfeito. Isso não significaria que ela não tem um limite quando x tende a menos 1, tá? Ela tem. Então, vamos dizer assim, essa função ela não passa na regra 1, mas ela passa na regra 2, por incrível que pareça. Então, bora lá. Perceba que tu não precisa fazer isso para dizer a resposta certa, tá? Sim, Não precisa mas fazer só o para limite. clarear, se eu quisesse descobrir o limite, o que, que eu faria agora? Perfeito. Bem, existem várias técnicas para resolver limite, mas a primeira coisa que tu tem que fazer é aquilo que eu vou repetir de novo. Você tem que pegar o valor e jogar na função. Né? Caso isso fosse uma questão de prova. Calcule esse limite aqui. Já sabe que vai dar 0 sobre 0, porque tu acabou de fazer a conta agora há pouco. Então, uma vez que você pegou, colocou o valor aqui, né, e fez a conta, beleza? Agora você vai perder seu tempo pensando em como resolver isso, tá? Me dá um minuto aqui. Claro. É porque supostamente eu tinha que... Yeah, what's up? Hey, how much is the permit fee? I did not check because it's not opening. I let you know in a bit. So who pays this permit? It's you or Mila? That's why I sent it to you. It's Mila, but I will pay and she will pay me. She can go directly to the city website and pay. Yeah, okay. So should I just tell her, hey, permit was approved, please make a payment? Yeah, send me the link in the text message. I already sent it. It's in your email. Okay, all right. Thank you. So you send her the email, I do. I will, because you put on capital who pays this in the email. No, I sent it for you so you can see. Yeah, so if you want to send the link to them directly without your letters, that's fine. All right. Bye. Ok, desculpa. Então, bora. Bora. Onde que a gente estava aqui? Estávamos Ok. a tentar resolver esse limite, né? Mas aí vai dar de... tá bom. Tá, eu tô te ouvindo. Tá. A primeira coisa já fizemos, percebemos que há uma indeterminação. Então a gente sabe que quando aparece uma indeterminação, 0 sobre 0 é uma determinação, significa que com alguma manipulação matemática, resumidamente, cortando alguma coisa, você vai conseguir descobrir a resposta verdadeira desse limite, tá bom? Então a gente tem que Agora buscar eu já cortar algo. lembrei. O limite só vai dar diferente quando ele me dá, tipo, um binômio, uma coisa assim. Um polinômio, como que é que chama quando é uma letra? Perfeito, isso mesmo, um binômio, uma multiplicação de fatores, né? Perfeito. O problema é que Isso. não é só isso. Existem vários casos, mas Que esse não aqui de vai fato é ser um binômio. igual.
Daí seriam outras formas de resolução, tá? Exemplo, se o resultado aqui fosse x mais 8, exemplo, eu ia colocar menos 1 mais 8, aí eu achava o limite, correto? Isso, perfeito. Aqui a gente fez isso também, né? Como eu estou falando, né? A gente joga o valor e descobre que deu 0/0. Então, já que apareceu a indeterminação, a gente tem que, para resolver o limite, fazer uma manipulação matemática que corte as coisas e a gente veja a resposta verdadeira. E isso passa Ah, por. Então, é o que eu estou falando. Ó, por favor, que seja a última vez que eu fale isso, tá? Quando a gente for resolver um limite, sempre tem que colocar o valor primeiro, que ele está mandando colocar. Se aparecer indeterminação, é que a gente vai perder tempo fazendo conta, ok? nesse caso, vamos Todos os fazer casos. então. Em todos os casos tem que colocar o valor no lugar do x. Todos, 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 sem exceção. Tá, Aparecer um limite para tu resolver, a primeira coisa que tu sempre vai fazer é isso. Pegar esse valor e jogar na função, tá? ótimo. Deu Ok, fizemos isso, apareceu indeterminação. Agora, como é que resolve esse limite, né? Como isso se trata de polinômios, como você mesma falou, a gente vai ter que fatorar esses polinômios, escrever como uma multiplicação, um binômio. Dois termos multiplicados. Isso, vai ser xx menos 1 vezes 2? Não é tão direto assim que faz, tá? Como é que a gente encontra o binômio dessa parte aqui de cima, né? Isso tem duas formas. Uma é você fazendo a quadratic fórmula, Isso, é aqui tá na minha cabeça agora. isso. E a outra seria tu fazendo a divisão dessas duas coisas. E uma vez que zerou em cima e zerou embaixo, significa na prática que eles são múltiplos. Claro, tem toda uma teoria por trás disso, mas você pode ter certeza que é possível fazer essa divisão, tá? Mas se tu queres Uhum. fazer o quadratic fórmula, acho legal. É um bom treino. Então vamos lá, Consegue em vez resolver a disso, quadratic fórmula? desde a oitava série, né? Vamos aqui. O professor na X. oitava série enche o saco, né? B quadrado menos 4ac. Quando tu encontrares o B valor ao de AC. quadrado menos 4ac. É, É uma chatice, né? musiquinha. B ao quadrado menos 4ac. Ok. Ixi, eu sei que é assim que tem que resolver. Eu sei que tem que ser um múltiplo que vai dar resultado menos 2. Tem uma parada assim, né? Eu vou deixar, pode explicar. Não, Como é não, que não. Tu tem que encontrar o delta, é? que é essa conta que eu coloquei ali, entendeu? Então, primeiro tu tens que identificar quem é o B. Tá, E o B é o cara que multiplica o X. tá. O C vai ser o 2. O O C é B o. é o Ah, tá. X. Desculpa. Não é 2, é menos 2, tá? Mas eu sei que tu tá olhando certo. O sinal vem junto, tá bom? Ah, tá. Nós É o estamos C. falando só do cara ali de cima por hora. Eu vou até Tá. O, me afastar um pouco do limite aqui para o misturar C na tua menos cabeça. 2. O Isso. X, o B ao quadrado é X. E o menos 4ac vai ser A, B e menos C 4. são sempre números. A, B e C são sempre números, tá? Então não é o X, é o que multiplica o X. Tu pode 1. estar pensando, mas não tem ninguém na frente do X, É professor, você 1. tá maluco? B ao Tem sim. quadrado é 1. O B ao quadrado é 1, é verdade, mas é bom tu apontar que o B é menos 1, tá? Porque isso aqui Isso, é menos 1. menos 1. Depois tu vai ter que usar o B, então é importante deixar ele de Então, peraí, verdade. deixa eu fazer isso aqui bem organizado, que tá muito bagunçado meu caderno aqui. Isso. Agora tens que dizer quem é o A, quem é o C também. O C tu já falou que é menos 2, né? B ao quadrado menos 4ac. Ok, muito bem. E o meu negócio é x ao quadrado menos x menos 2. Muito bem. X ao quadrado menos x menos 2. Ok. A e C. Tá. Então, bora lá. Meu
Meu C é o 2. É o menos 2. Isso. Meu B E o ao sinal vem quadrado. junto. Isso. Teu Meu B B é ao menos 1. quadrado. Quem que é teu A? Pois é, o B que você está falando é o x ao quadrado ou é o x sozinho? Porque eu tô confundindo aí. Então eu vou escrever a forma geral. A x ao quadrado, ou seja, o A é sempre o cara que está junto com o x ao quadrado, mais Ah, tá. bx, ou seja, o B é sempre o cara que está junto com o x, mais o C. O C é sempre o número sozinho. É, o C eu lembro que é o mais fácil. E o B é sempre. Quem que é o meu B? O B é quem está multiplicando o x. O número que está do lado do x. Está vendo um sinal de menos ali, certo? Do lado do x tem um sinal de menos. Porque o B é menos 1. Uhum. Então, o meu B nesse caso é o x sozinho, certo? Não. A, B e C são sempre os números. Olha só, tu tem que olhar para essa forma geral aqui. AX quadrado. Então, o A é o número que multiplica o x quadrado. Mais BX. Então, B é o número que multiplica o x. Mais C. Então, C é o número sozinho. Daí, agora, tu pega e olha para tua função. Quem é que está multiplicando o x ao quadrado aqui? Quem é que está do ladinho aqui? O número 1, certo? Uhum. A gente não vê o número, é o número 1. Tá. Agora, tu olha para o x, mesma coisa. Note que B é o cara que acompanha o x. Quem é que está do lado do B aqui? Tem um sinal de menos. Então é o menos 1. Quando não aparece o número, é 1. Como tem sinal de menos, menos 1. Certo? Certo. E o C é o carinha sozinho. Então, menos 2. Então, vamos lá. Deixa eu colocar essa fórmula inteira aqui. A x ao quadrado mais b x mais c. Ótimo. Então, o A é o que acompanha o quadrado, o B é o que acompanha a letra. Tá, entendi agora. Ótimo. Peraí só um pouco, deixa eu anotar aqui de um jeito que vai ficar organizado. Aqui. Então, C2. Meu A vai ser 1. E o meu B vai ser menos X. Menos 1, né? Não, menos X mesmo. Menos 1, porque tem um imaginário lá. A, B e C são só números. Sempre. Nunca vai ser o X qualquer coisa. A, B e C são só números. Então tá aí. O A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 2, certo? Certo, até aí, beleza. Então tá bom. Agora tem que resolver o delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Então, você simplesmente substitui os valores. O B é menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 2. Ok? Ok. Ok. Então vai dar menos 1. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Que vai dar menos 5. Vamos lá. Vamos ver. Aqui vai dar Ah, 1. não, esquece, porque saiu da Feia. raiz. Essa foi feia. Essa foi feia. Mas vai lá, faz essa conta aí, que essa continha é continha de mais e menos e vezes e dividir, né? Não tem nada demais aqui. Quando chegar É no o, valor do é o, triângulo, tu me... vai dar menos 3. Menos 3? 1 menos 4. É que existe uma ordem para fazer as coisas, Débora. Sempre que tu Oh, tens multiplicação, Maria. tem que fazer ela primeiro, tá? É verdade, Uma Maria. expressão Então, olha numérica, aqui. sempre a multiplicação primeiro. 1. Tu pode resolver essa parada aqui também, porque é uma multiplicação, menos 1 vezes menos 1 é 1. E aqui a outra multiplicação.
Menos 4 vezes menos 2, basicamente. Menos com menos dá mais. Esquece, garoto. Eu tinha trocado 2 por 1 ali. Vai dar 8. Isso mesmo, agora acho que vai dar certo. Vai dar menos 7. Isso aí. Por que o seu deu Menos mais? 7? Ai, meu coração. Ah! Porque menos com menos dá mais, né? Você fez o jogo de sinal? É, porque é Exato. multiplicação, certo. Exatamente. Exatamente. Mais 8. Que vai dar 9. Ok. Isso, 9. Isso é ótimo, porque o 9 é um quadrado perfeito. Porque agora, na segunda parte da conta, tem a raiz do delta, lembra? Putz. Tô Tem vendo que decorar isso todo aqui, tá? Não tem muito jeito, não. Oitava série toda aqui, né? Quantos anos tu tem? Posso saber? 33. Ah, então, na tua época era série ainda, né? Porque agora não é mais série no Brasil, agora é ano. Ah, é? É. Vou ficar no Eu também velho, sou da cara. época da série. Primeira série, segunda série. Agora é primeiro ano e vai até o Segu- nono ano. Oitava B, oitava A. Tinha essas coisas, né? B. Tempos que a gente sabia que ia passar e tal. Agora é uma desgraça, né? Não, pra mim é assim, você vive no mundo das maravilhas, até quando fala assim, ha, 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 ha. A partir de agora você vai entrar no mundo que chama adulthood, vida É, adulta. E a partir de hoje os seus dias serão um inferno. exatamente. Eu já sentia isso. Eu tava no ensino médio, né? Pô, era muito legal estar com meus colegas. Eu pensei, não é possível que a vida seja só isso. Todo mundo reclama, tem gente que se mata. Alguma merda tem. Daí chegou a época de ser adulto. Você fará tudo o que você quer e o que você também não quer. É, muito mais do que você não quer, né? De longe. Putz, por isso que eu falo, cara, trazer criança. Minha filha vai passar por tudo isso. Por mais que eu tenha dinheiro, que eu dou tudo pra ela, ela vai ter os conflitos dela. Claro. E essa é a vida, porque é muito difícil ser adulto. É Muito mais, difícil. demais. E o mundo tá cada vez mais tenso também. Tipo, hoje é muito fácil teu filho ser manipulado pela internet e tal. Antigamente não era tão fácil assim. Pois é, minha mãe me trancava no quarto e deu, né? Tipo E isso. deu. Agora não, trancar no quarto não adianta mais. Agora, com 2 cliques, a criança tá vendo um negócio absurdo que pode, tipo, ferrar a cabeça dela pra sempre, assim. É muito coisa Sem séria. falar os coleguinhas, sem falar um monte de outras coisas que pode acontecer aí. Tá todo mundo falando que a gente vai ter que comer inseto daqui a uns 10 anos, então, sei lá, né, velho? O mundo pode ser uma merda. Pode ser tipo apocalipse zumbi, assim, que se tu reclamar, tu vai preso. Eu prevejo um negócio assim, sendo bem sincero. Por isso que eu já tô me preparando. Tipo, vim pra cá, tenho Bitcoin, porque eu tô achando que vai dar muita merda no futuro aí, cara. E não é porque você vê que na minha época. Você tem quantos anos? 31, Pois é, nós dos 30 é a mesma coisa. sim. Na minha época, não tinha essas paradas de. Todo mundo era a mesma coisa. Tinha o Sim. gordinho ali, tinha que. Mas sei lá. Agora, em vez da pessoa se tornar forte para o que vir, ela quer que os outros. É muito Perfeito. difícil. Falou tudo, falou tudo. A culpa tá sempre no outro, nunca em ti mesmo, né? E na vida real é total ao contrário. A culpa Sim, sempre está em você. Se você cuida de você, nada do exterior te afeta, você se torna uma pessoa forte. Agora, se tudo do exterior te afeta, vai, nem sai pois de é. casa. E outra coisa, né? Mesmo essa gente que diz que a culpa é sempre do outro, da sociedade e tal, quando eles fazem porventura uma coisa boa, o mérito é todo deles, né? Nunca é de quem tava lá ajudando, dos pais, da família, Cara, professor. O mérito é é um sempre negócio, deles, só deles e apenas dele. Não tem gratidão, né? Falta gratidão. é uma parada assim muito.
Tá um Eu povo não muito sei aí nos Estados Unidos, fraco. mas às vezes eu vejo umas loucuras aí, né, velho? A galera tá cada vez mais maluca aí nos Estados Unidos. Aqui não tem essa coisa de colocar as minhas diferenças na minha cara. Cada um vive a sua vida e pronto. Entendeu? Cada aqui pelo menos todo mundo respeita o espaço do outro. Tem muita, cada um tem o seu grupo mesmo, mas cada um respeita o lugar do outro e vive em harmonia. É diferente do Brasil um pouco. Ah, Só sim, o que Brasil é péssimo. O Brasil tá virando vamos dizer assim, um lugar onde tu não pode confiar no teu vizinho, assim, porque ele te acusa e ferrou. Tipo, entende? não, mas aqui também você não pode. Essa questão de. Você não pode. Sei lá, eu que trabalho assim. Você não pode nem falar um bairro de minoria, não pode. Mas aí Que merda, né? você já acostuma a não focar nisso mais. Então, do jeito que é aqui, você não foca nisso. No jeito que é no Brasil, você foca só nisso. Aqui Sim. você não foca nisso. Como se a sua indiferença não existisse. Então, você não foca nela. Existe para você não focar. No Brasil, existe para você focar. Não é? Eu não sei É, se. sim, eu entendo. E por isso que eu digo, né? As coisas estão caminhando aí para uma distopia muito louca. É. Aqui, no caso, eu já pluguei os números aqui. Por ordem de operação, eu começo pela multiplicação ou pela raiz primeiro? Pela raiz. Bem, na verdade não importa, contanto que elas não se relacionem, vamos dizer assim. Vamos primeiro substituir os valores, tá bom? Eu Tu já lembra qual que fiz. era o valor do B? O B era Já menos 1, né? fiz. Eu Tá. já tô mais ou menos 3 sobre 2. Então, aqui meus resultados vão ser 3, 4, 5. 5 sobre 2. E o outro resultado vai ser. Eu estou viajando. Vai dar menos 1 sobre 2. É isso aí? 5 sobre 2? É porque, ó. Vamos lá. Menos 1 vezes menos 1. Menos 1, né? Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Eu acho que tu colocou mais 2 aí. Porque é multiplicação, eu investi. Essa é a multiplicação, então menos 1 vezes menos 1 mais 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1, correto. Mais ou menos raiz de 9 é 3. Sobre 2, correto? Correto. Sim. Então, então tá. Isso aqui foi problema de sinal. Então vamos lá. Mais 1 mais 3, 4 sobre 2, que é igual a 2. Mais 1 menos 3 vai ser. Mais 1 menos 3 vai ser menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Certo? Certo. Ótimo. Então é aquilo, né? A gente tem duas respostas quando a gente faz quadratic formula. Sim. Eu poderia dizer que é a resposta mais e a resposta menos, né? Porque uma tu usou mais, outra tu usou menos. Agora, Isso. por que a gente faz tudo isso? Pelo seguinte, quando a gente encontra as raízes, é possível reescrever o polinômio como uma multiplicação de fatores envolvendo essas raízes, ou seja, né, nós fizemos a quadratic formula disto. Então a gente pode olhar para as raízes e escrever o seguinte, olha só, x menos 2, que multiplica x menos com menos mais 1. Ou seja, as raízes com sinal trocado se multiplicando ficam igual ao polinômio. Tá, Poderia então dizer vamos voltar lá no resultado. Então tá, então aqui, ó. X ao quadrado menos x menos 2, certo? Aí agora eu vou fazer tipo fatorização, mais ou menos isso. X ao quadrado dá x de cada lado. Aí eu coloco assim, mais 2 menos 1,
que vai dar esse resultado de cima, certo? Que se eu fazer Certo. aquela questão de chuveirinho, É o vai dar chuveirinho mesmo. Se tu é, fizer o chuveirinho isso aqui, vai ficar igual a isso. isso, então perfeito. Aí agora já dá pra gente cancelar. É Perfeito, isso? exatamente. A questão é, tu pode ter certeza que vai dar para cancelar num caso como esse, tá? Porque se deu zero na parte de baixo, deu zero na parte de cima, significa que tem um fator aqui nessa de cima que vai ser igual ao de baixo. É um fato matemático obrigatório, tá? É uma coisa que a gente decora. Aí agora eu vou fazer a substituição, porque eles são iguais. Ok? E agora, como tu pode verificar, né? Esse cara é igual a esse. Aí tu corta. Tá, então vamos aqui para x mais 2, x menos 1, sobre x mais 1. Na realidade, você não corta, você divide, né? X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1, né? Então, o resultado aqui é limite x menos 1, que dá x mais 2. Tá, agora eu vou pegar... Ixi, eu tô perdida aqui nos meus papéis, peraí. Eu tenho que colocar um número e colocar agora menos 1 aí. Então, aqui seria menos 1 mais 2. E aí eu encontrei meu limite, certo? É. Agora você só substitui aqui no que sobrou. E quando tu faz isso, né? Tu vai substituir por menos 1, menos 2, menos 3. Então o limite é menos 3. Lembrando, não precisava fazer nesse problema, porque o problema pedia só sobre a continuidade. Como passou na regra 1, já não era contínuo. Isso, mas nesse aqui, isso aqui a gente vai precisar lá na frente. Ah, sim, claro. Como que chama esse negócio aqui? Diferença de quadrados, é? Não, fatoração. Não, mas esse delta A para achar... Ah, Quando quadratic eu... formula. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Ah, Voltamos ao vamos exercício. continuando. Parari parará, a gente pode fazer esse aqui, né? Que é novo. The new one. Não, peraí. Tá, agora é o B. Quer fazer o B de novo? Não, a gente já fez o A. É, Então, fizemos o B na outra aula, né? é... Mas tudo bem, vamos lá. Talvez tu lembre de alguma coisa. Não, A gente falou bastante sobre esses iguais aí. B. Is continuous at x igual a 0. Tá. Quando é igual, x é igual a um valor, eu já posso falar que ela é definida, certo? Sim, Tá. Quando tem um igual, eu já automaticamente posso falar que ela é definida. exatamente. Mas ainda eu não falei que ela é contínua. É verdade, porque o limite tem que ser o mesmo. Isso. Tá. Então, o primeiro teste já passou. Agora vamos ver se o limite existe. Quando seria que o limite não existe mesmo? Ah, quando eles não se encontram, beleza. É. Ok. Muito bem. E quando seria quando o limite não existe?
Fala de novo para me notar. O limite. O limite não existe quando pela esquerda e pela direita dão valores diferentes. Quando eu jogo na função ou quando eu faço o limite? Quando a função e o limite é o mesmo valor, o limite existe. Isso? É. Então, peraí. Quando o Como que eu limite... poderia Quando, escrever isso? é O aquelas limite... regras lá que o teu professor já passou, né? São essas 3 regras aqui que tem que checar. Tá, mas quando a gente faz o cheque do número 3, lá, esse Tem que ter 3. feito a conta do 1 e do 2 primeiro, né? Isso. Tá. Quando seria que o limite não existe? Para me anotar, que eu já esqueci. O limite não limite... existe quando pela esquerda e pela direita dão valores diferentes. Exemplo, quando o meu y num ponto é 2 e depois num outro ponto ele é 3. Não existe. É, Isso? isso aí. Tá bom. E aí? E matematicamente, como quando eu olhar numa... Não Aí tem tem que como fazer a saber, conta. né? Tem sim, tem que fazer a conta. Bem, primeiro, vamos passar no teste 1 para x igual a 0. A função é definida em x igual a 0? É, porque tu já verificou o igual a 0 aqui. Certo. Então, a primeira já passou no primeiro teste. Isso. Nossa, Agora, o limite existe? Ou seja, pela esquerda e pela direita tu tens a mesma resposta? vamos... Novamente, tu tem que observar como a tua função é construída. Perceba que a equação dessa função é x² mais 3x para x menor ou igual a 0, ou seja, pela esquerda do zero. Menor ou igual significa pela esquerda. Ok? Porque é menor, é para a esquerda. Menor que 0. Ok. Porque aí vai ser negativo 1. É. Quando tem esse símbolo de menor, você começa a ler do x, né? X é menor que 0. X é Menor ou igual maior. a 0. Isso. Tá bom. Eu tenho que prestar atenção quando eu vou fazer isso aqui. E tem que anotar para mim conseguir ver. Tá bom. E agora aqui. Agora aqui é diferente. 0 é menor que x. E isso, Tá 0 é certo? menor que x. Ou seja, Tá. tu estás falando de valores de x, então maiores que 0. Porque se o 0 é menor que x, o x é maior que 0, certo? Isso. É a lógica. E aí tá falando, então, que x ele vai ser maior que 0. E depois tá falando assim, x é menor ou igual que 2. Ou seja, x pode ser do 0 até 1,999. Não, até Perfeito. 2. É Até isso. 2. O que tá falando que é Entre 0 e igual? 2. É isso, entre 0 e 2. Tu disse que está entre 0 e 2, sacou? Tá, entendi. Na realidade, eu entendo tudo. Só que tem que ser calma. Agora, tá bom. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é contínua. Então, a 3x ao quadrado, nem é contínua. Não preciso nem fazer mais. A última função não precisa fazer, porque ela não é contínua. Certo? Certo, uma vez que o limite... Mas espera, por que tu acha que o limite não existe? Não, aqui tô perguntando se ela é contínua. Para ela ser contínua, ela não tem que passar nas 3 regras? Sim, ela passou na primeira, certo? 3x ao quadrado, não. Porque ela não é definida. Ó, Débora, a gente está pensando só no x igual a 0, certo? Depois a gente Certo. vai se preocupar com os outros. Como a gente está Tá. pensando em x igual a 0, a gente tem que avaliar as equações que estão relacionadas com zero, que são essa e essa. O 3x ao quadrado não importa. Ele não está ali próximo do zero. O que está acontecendo graficamente é uma coisa mais ou menos assim. Antes do zero,
tem uma parábola. E depois do zero, tu tem uma reta. É uma função dada em formas diferentes, entendeu? E daí aqui no 2 vai ter uma parábola. De novo. Certo. Muito bem. É só uma função esquisitona, dada em partes por equações diferentes. Só que como tu está avaliando no x igual a zero, que é aqui, essa última parte aqui não importa, né? Só importa Isso. quem vem antes e depois do zero para avaliar o limite. Isso. É que agora com o desenho fica muito claro, eu não queria fazer um desenho. É uma coisa que tu tem que conseguir resolver sem desenho, entendeu? Por isso eu só fiz para ilustrar, agora eu vou apagar. Tá. Uma pergunta. A gente vai ter uma pausa que horas? Você vai ter uma pausa, eu não. Às 14h30 do Brasil. Então a gente vai ter uma pausa daqui 10 minutos. Ah, é? O cara não mandou mensagem, mas sim, sim. Passou rápido, hein? Passou rápido. Quantas horas já passou? 1h30. Tá. Então vamos lá. Tá, é só pra mim saber também, pra mim saber almoço, como é que eu faço aqui. Ó. Então vamos. Dá pra gente resolver esse aqui em 10, espero. Acredito que sim. Primeira, então eu já sei que ela é indefinida. Ela não passou. Não, não. Eu já Ela, vou te dar um spoiler. Ela é contínua, tá bom? Então ela vai passar nos 3 testes para x igual a zero. como você sabe só de olhar? Ah, eu tenho minhas manhas. Eu não tô preparada pra aprender essas manhãs ainda. Não. Tá bom. Vamos Mas chegar ela lá passa. ainda. Eu acho que tu já reparou que de fato ela passa no teste 1, certo? Passou, exato. Porque tu joga x igual a zero, ela tem uma resposta que tá aqui, ó. Isso indica que se aceita o x igual a zero e vai ter uma resposta. E se por acaso tu coloca aqui para descobrir qual é, a resposta é zero. Então vamos fazer essa aqui rapidinho. Então tá. G é igual a zero. G de zero é igual a zero, exatamente. Isso. Ixi, eu acho que isso aqui já é bom já fatorar logo. Não, tem nada a ver com Não? fatoração aqui. Então vamos, ó. Então vamos aqui. Então vai ser 0 ao quadrado mais 3 vezes zero, que é zero. 0. Então tá. Então ela tem uma 3. resposta e a resposta é zero, tá bom? Isso, 0. Talvez a gente precise disso lá para a regra 3. Então já vou até anotar. Deu 0. Isso. Tá bom. Agora a gente vai jogar de novo o 0. Vai dar 0. Para verificar o limite, né? Muito bem. Lembre-se que para verificar o limite, tu tem que verificar pela esquerda e pela direita. Se pela esquerda e pela direita for a mesma resposta, tem limite. Certo? Só que daí tu tá pensando, mas como é que eu vou verificar pela esquerda e pela direita? Isso. Porque eu não tô vendo o gráfico. É verdade, mas tu tá vendo o seguinte, tu tá vendo como a função foi construída. Ele tá te dizendo que para valores menores que zero, é essa equação que manda. Está escrito aí, x menor igual a zero. Então, pela esquerda, para valores menores que zero, quem manda é essa equação. Pela direita, para valores maiores que zero, quem manda é essa equação aqui. C de x igual a x. Por que eu acho isso pela direita, professor? Porque está escrito aqui, ó. Zero é menor que x. Então, se zero é menor que x, o x é maior que zero. Aqui é para x menor que zero. Aqui é para x maior que zero. Então, para a esquerda é essa, pela direita é essa. Ok? Ok. É isso que tu tem que verificar, tá? Só vai conseguir entender quando perceber isso. Vai ter uma equação que vale pela esquerda e outra pela direita, agora tu tem que verificar se vai dar a mesma resposta nas duas. Como é que tu verifica? Do jeito que tu estava fazendo. Pela direita. Jogando o valor na função, exatamente. Agora vamos olhar pela esquerda. Isso. De novo, tu vai jogar o zero na função. E aqui vai dar zero de novo, né? Isso. Então, limite pela esquerda e pela direita. No x igual a zero dá a mesma resposta, dá zero. Certo? Sim. Para maiores dúvidas, se liga.
Para a Vamos escrever esquerda. aqui embaixo. Ó. A regra 2 nos diz que o limite pela direita tem que ser igual ao limite pela esquerda. Quem é a função pela esquerda? Essa aqui. Ah, tá. É melhor eu escrever o g de x aqui. O limite da g de x. Da g de x. Quem que é a g de x pela esquerda? É a equação de cima. Sim. Quem que é o limite pela direita? Tu tem que pegar a equação que vale pela direita. O caminho da direita. Que é esta aqui. X. G de x igual a x. Entendi. Ótimo. Então, o limite existe. O limite existe justamente porque quando tu joga, né, que é o que eu te falei, o que tu sempre tem que fazer na resolução de limite é jogar o valor. Você vai jogar, vai ficar 0 ao quadrado mais 3 vezes 0. Isso aqui tu já sabe que dá 0, a gente já verificou lá na primeira. Isso aqui também vai dar 0. Deu 0 igual a 0. Existe. Existe. Então, o limite existe, a função é definida no ponto, os valores são iguais, o valor do limite é igual ao valor da função definida no ponto? É. Sim. Assim, isto é igual a isto aqui. Sendo assim, a regra 3 passa também. Esse 3x ao quadrado. Vai usar Pra só na que... próxima. Ah, tá. Por quê? Porque na próxima tem o 2, que é o que ele está pedindo aqui, tá vendo? Aqui tá falando quando x é maior que 2. Isso, então seria pela direita, porque é maior que 2. Ok? Menor. Não? Não, eu tô escrevendo. Ah, tá. Direita. Aí eu venho com a... Se eu tiver no gráfico, eu venho do lado direito. Peraí. Porque quando você quer achar menor, você vem do tudo que é do lado esquerdo. Oh, tá bom, entendi agora. Entendi. Tá, agora a mesma coisa. Deixa eu fazer essa. Olha, ele me deu aqui de 0 a 2. Que valor que eu vou jogar em x? Porque Valor onde tu está testando a continuidade. Que é o 2. Agora que tu está pensando na próxima, né? É o 2, tu está pensando no 2. Mas vamos focar no 2. E por que que eu não vou usar o 0? Porque agora a gente está testando no x igual a 2, então tu tem que usar onde tu for Ah, jogar valor de porque x. esse aqui era uma... tipo, fazia parte só de um problema. Entendi. Certo. Então vamos. 3 vezes 2 ao quadrado. Que é igual 3 vezes 4, que é igual a 12. Certo? Certo? Muito bem. Tá bom? Tá bom. Que tal tu tentar Então, fazer essa aí, né? Que agora eu vou ter que dar uma pausinha. 12. Então, tá falando que se eu colocar de novo, vai dar 12. Bem, agora tu tá testando já o teste 2, né? Tu viu que passou no 1. De fato, aqui dá 3, aqui dá 2, desculpa, aqui dá 12 respostas diferentes. Não passou no teste 2. Então ela não é contínua em x igual a 2, exatamente. Ah, então eu vou ter que usar o do meio, a função do meio de novo.
Claro, porque a função do meio é que está definida em x igual a 2. Veja, a função do meio vai de 0 a 2, então ela vai pegar o 2 pela esquerda. Uhum. Ela sai do 0 e vai pro 2, então ela vai até o 2. Peraí, então por trás. vamos resumir e a gente volta que horas? Às 15h30. Para mim ou para você? Para Brasil. Tá, 15h30 Brasil, ok. Te vejo Nem até para lá. mim, nem para ti, pro Brasil. Puta merda. E 15h30. E aí a gente acaba que horas? 6, do Brasil. Tá bom, eu vou transferir. Então tá Então bom. a gente se vê daqui a pouco. Daqui a pouco, tchau. Tchau. Obrigada.